E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês também gostam de curta? Vocês gostam dessa coisa mais intimista, mais intensiva em relação ao cinema? Então se liga na dica que eu vou dar pra vocês agora. Eu sou o Victor e esse é o Coffee Break Nerd. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações também para receber todos os vídeos e fica por dentro de tudo o que rola aqui no canal. Também segue a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo. E com certeza entre lá no site que vai ter muitas novidades que vocês vão gostar e com certeza vão seguir. Então, não perca. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu fiz uma entrevista sobre o filme, sobre o curta-metragem Desconexo, que está rolando no Festival Mix Brasil, da Diversidade, da Cultura e Diversidade, está rolando aqui. Vai ficar rolando esse festival até dia 22 de novembro. E o festival é totalmente online, é totalmente seguro, então vale muito a pena assistir. Tem vários curtas rolando por lá, curtas que valem muito a pena. E também, todos esses curtas que estão rolando lá no festival, tá também tendo votação para voto popular. Então a gente pode ser, né, o júri, a gente pode votar. Então é importante que vocês entrem e cultuam essa cultura que eu acho super mega importante. Eu particularmente gosto muito de curta. Todas as informações sobre o curta e sobre tanto o curta Desconexo, que eu vou estar falando aqui com o pessoal, e também sobre o festival, vai estar aqui embaixo na descrição. Então os links vão estar lá para vocês verem. Vão lá e assistam, que vale muito a pena. Bom, primeiro, Lui, obrigado pela entrevista, obrigado por conceder a entrevista pra gente, falar aqui com o Coffee Break Nerd. É um prazer de verdade estar trazendo conteúdos nacionais e principalmente você que dirigiu o filme, o curta, e já te parabenizo aí pelo curta, porque ficou incrível, de verdade, eu adorei muito. Muito obrigado, querido. Muito bom. Prazer estar aqui. Bom, primeiro, como eu disse, é sempre um prazer estar trazendo conteúdos nacionais aqui para o canal. Eu sempre valorizo muito os conteúdos nacionais. Eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais confiantes e orgulhosos de produções nacionais. Principalmente quando se trata de produções LGBT que, nossa, eu até, enfim, divulguei no meu Twitter esses dias que quando a gente consegue ter umas produções LGBT de qualidade, e assim, que a gente vê que foi tratado com cuidado, que nem foi o Desconexo, a gente consegue... Nossa, eu tenho um orgulho gigantesco de divulgar, em criar conteúdo, porque eu acho que é super importante. Primão, primeiro fala um pouco sobre você, sobre o Desconexo aí pra gente. Tá bem. Eu sou o Lu, eu sou diretor roteirista e um dos atores do Desconexo. O Desconexo é um curta-metragem um pouco narrativo, um pouco ensaístico, que conta a história de dois meninos vizinhos que não se conhecem, mas que têm uma relação online. E um determinado dia, por um decreto presidencial, a conexão de internet no país todo para de funcionar. E por esse acaso, ou não, enfim, eles acabam se conhecendo e eles passam uma noite offline vivendo juntos e lidando com alguns, como é que eu posso dizer, com algumas questões de identidade, de desejo e da forma como eles se veem e também com as expectativas que a gente que está muito conectado cria dentro desse lugar digital. E como que surgiu a ideia do curta, assim? Como que você sacou a ideia do curta e foi desenvolvendo isso? Então, esse processo de criação ele foi muito colaborativo, assim. Eu e o Júlio a gente é amigo há bastante tempo e a gente queria muito trabalhar junto. E eu falei, Júlio, agora é a hora, vamos fazer isso acontecer. E ele me trouxe essa premissa da internet parar de funcionar. E aí a gente foi num processo colaborativo desenvolvendo e adicionando mais camadas para isso, porque a gente achava que só as redes sociais parando de funcionar não seria profundo o suficiente. Então a gente foi muito nesse processo de, tá, mas e se fosse a internet como um todo? E se fosse por um motivo político? E aí, da criação dos personagens, a gente foi criando essa trama e criando esse desenrolar dessa história. Foi muito focado nesses personagens mesmo. Que a gente queria um personagem que mostrasse muito para conseguir se esconder e um personagem que escondesse querendo mostrar. E É. essa dinâmica de mostrar e de esconder foi um pouco o que foi criando um pouco esse desenvolvimento entre os personagens e que foi dando um pouco de insumo, assim, pra gente ir criando o roteiro em si. A gente percebe um contraste bastante grande entre os personagens, principalmente de personalidade. E por falar em inspirações, a gente percebe logo no começo do curta que você usa trechos de Guimarães Rosa Sim. para fazer o curta, e eu achei demais isso. Eu adoro Guimarães Rosa. E, assim,
o porquê do Guimarães Rosas e quais foram as suas outras inspirações como diretor e roteirista? Certo. Então, o Guimarães Rosa é um processo bem engraçado, porque esse texto ele veio quando o filme já estava pronto. Pronto não, mas ele estava sendo montado. Então, eu fiz um primeiro corte do filme e as imagens de arquivo que aparecem são imagens de arquivos reais que a minha mãe me mandou enquanto eu estava editando o filme. Não a ver com o filme, ela só me enviou. E ela estava captando os bastidores de uma peça de teatro sobre Guimarães Rosa. E aí eu fiquei pensando, falei, Interessante. nossa, deve ter alguma ligação aí. E aí eu me deparei com esse texto do espelho. Eu fui revirar um pouco da obra do Guimarães Rosa para ver se alguma coisa ali me inspirava ou tinha uma relação com o que eu estava fazendo. E quando eu li esse texto do espelho, que é esse conto que está presente no Desconexo, para mim foi uma grande epifania, assim, porque ele falava exatamente da mesma coisa, só que em uma outra época, num outro contexto, que é essa relação da autoimagem, que obviamente no Desconexo a gente usa num outro contexto, num outro recorte, dentro desse mundo Sim. digital, mas o conto do Guimarães Rosa é sobre isso, é sobre um interlocutor convencendo alguém sobre o aspecto transcendente de um processo próprio dele de desconstruir sua própria imagem diante do espelho. E foi, e eu acredito que o Desconexo é um pouco sobre isso, né? Um pouco de desconstruir, de questionar essa própria identidade, essa própria autoimagem, e aí caiu perfeito como uma luva, assim. Então, as partes que a gente acabou colocando no filme era para dar um pouquinho desse aspecto mais ensaístico, assim, para poder complexificar mais um pouco dessa narrativa e trazer talvez um outro ponto de vista que tivesse um pouco desse apego mais subjetivo, de não necessariamente saber do que se trata, mas do espectador trazer sua bagagem e criar uma correlação com o que estava sendo dito, é um pouco por aí. É bem reflexivo, né? Eu achei bem reflexivo ele como um todo, principalmente a narrativa. Sim, sim. A ideia não era só fazer uma narrativa, era fazer um filme ensaio. Eu gosto muito de filmes ensaios e eu tenho um pouco essa pira de dar fragmentos, assim. Eu acho que no meu trabalho eu busco muito esse processo de dar fragmentos e de co-criar junto com quem tá vendo. E cada espectador é diferente nesse sentido. Então, foi muito legal que a gente lançou o filme e eu consegui bater um papo com algumas pessoas que assistiram agora no Festival Mix. E é uma multiplicidade de olhares, assim, de percepções que é muito rica. Então, eu gosto muito desse aspecto reflexivo, mas também um pouco ensaístico, assim, de que enquanto diretor, enquanto roteirista, eu possa soltar algumas coisas que têm um significado para mim, mas que eu acho que quem vai assistir vai acabar criando uma correlação com isso e a gente vai poder construir junto. Ah, com certeza. E você falou do Festival Mix, é importante frisar, gente, que o curta ele tá passando pelo Festival Mix até dia 22, se eu não me engano, Sim, né, Lui? isso. Ok, tá dia 22. As informações vocês conseguem aqui embaixo, então é só acessar, vou deixar todas as informações aqui embaixo, que com certeza vale muito a pena de assistir. Eu vou deixar já frisado isso para as pessoas poderem ir colocando, Tá porque ótimo, e votem na gente, que a gente está concorrendo ao prêmio do público, então cada voto é muito importante, né? No link para assistir o filme já tem todas as instruções para votar e a gente conta com vocês. E Luim, fala uma coisa. Eu percebi em Desconexo uma narrativa bem parecida com um outro trabalho que você já tinha, que você já fez. O trabalho chamado Para Eles. E nesse trabalho você começa dizendo, você começa dizendo a seguinte frase: eu tenho esse jeito de contar histórias intensas, mais curtas. Você acha que Desconexo ele se encaixa nesse conceito, nessa frase que você bem explicitou no início desse outro trabalho? Nossa, acho que sim. Que curioso isso. Esse é um trabalho mais autoral, que eu não necessariamente considero como um filme, que é uma coisa mais. É mais um filme ensaio que eu fiz para, enfim, em homenagem aos meus amigos, às pessoas que estavam perto de mim. Mas eu acho que sim, eu acho que a vida do roteirista e do criativo como um todo, ela passa um pouco por esse lugar de, de se mostrar e de também se esconder. Eu acho que quando eu digo que eu conto histórias curtas mais intensas, que é para ninguém saber exatamente por onde eu passei, eu acho que tem a ver um pouco com esse processo de talvez ter a obra e criar uma relação às vezes próxima e às vezes distante para poder ter uma própria segurança e não me perder no personagem. Eu acho que eu tenho um pouco isso, assim, a minha vida artística e pessoal, elas são muito correlacionadas, ao mesmo tempo que eu crio com uma certa segurança. Então, o Desconexo, por exemplo, são as minhas imagens de arquivo criança, sou eu ali, mas eu empresto essas imagens de arquivo para um personagem fictício,
para talvez trabalhar a minha subjetividade e dizer o que eu tenho que dizer e me entender da forma que eu tenho que me entender, mas com essa segurança e com essa distância que a ficção permite. E você falou assim que essas imagens, são imagens reais que você empresta para o seu personagem. Todas as imagens então, que a gente consegue ver durante o filme são reais, tanto sua quanto do Júlio? Sim, todas elas. Essas Ah, bem imagens de interessante. arquivo que são mais antigas, elas são as únicas imagens de arquivo que eu tenho criança. Então, de alguma forma, eu acho que elas me tocaram muito quando eu consegui ter acesso. E é isso, eu quis utilizar elas de algum jeito que fosse relevante, que fosse adicionar complexidade para o filme, mas sim, são todas verdadeiras. Inclusive, as do Júlio, a gente não achou muito espaço para colocar nessa versão do filme, mas as imagens de arquivo do Júlio são incríveis, assim. Quando eu olhei aquilo, foi tipo, eu via o personagem dele nas imagens de arquivo, assim, foi muito curioso. Não, e se encaixou bem, né? Conseguiu conciliar bem com o conceito dos Conexo e toda a narrativa. Eu achei bem certinho, eu gostei muito disso. Que bom. E você se acha parecido com o Lucas? Você acha que vocês conseguem ter alguma semelhança? Você consegue enxergar isso? Eu acho que todos temos um pouco do Lucas, assim. Eu acho que ele tem uma coisa muito ingênua, muito jovial e talvez muito insegura que eu acredito que seja parte muito do processo desse caminhar para a vida adulta. Eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, assim, por esse sentimento que ele tem de não adequação, de querer impressionar, de querer usar, mas não saber direito onde, e de fazer algumas escolhas erradas na hora de correr riscos e outras certas, mas de manter um pouco como é que eu posso dizer, esse friozinho na barriga e essa vontade dele de impressionar. Eu acho que é uma coisa muito propícia desse processo de amadurecer. Eu acho que o processo de amadurecimento passa um pouco por isso. Então, acho que sim, eu me vejo um pouco nele, assim como eu também me vejo um pouco no Thiago. E eu acho que todo mundo, pelo menos até agora, assim, a resposta que eu tive, eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo: Meu Deus, eu me vi muito nele, eu pareço muito com ele, eu já passei por algo parecido. Então, eu acredito que todo mundo tem um pouquinho dele em si. A gente percebe em Desconexo assim, uma conexão maior entre pessoas. Pelo menos é uma das mensagens que eu consigo captar também. Porque nessa correria que a gente está falando, né, como a gente acabou de citar, a gente, ao mesmo tempo que a gente está todo mundo conectado, nós estamos desconectados. Você acha que de vez em quando é bom desconectar real, tipo, de tudo mesmo? Ficar meio offline? Você acha isso importante? Até Muito. para você que é roteirista e diretor, para o seu processo de criação. Muito. Eu consigo. O Desconexo ele nasce um pouco também não sei, não é exatamente uma insatisfação, mas de uma percepção minha do quanto as relações mudaram com o digital. E eu não tenho uma postura muito resistente de falar, não, tudo piorou e não é exatamente isso. Tem coisas boas e tem coisas ruins, mas eu acho que por ser uma tecnologia muito nova, por ser um jeito de se relacionar que é muito novo e que está evoluindo muito rápido, é necessário ter atenção e fazer isso com responsabilidade. Então, eu acho que essa é um pouco uma das premissas que guiou o Desconexo. E sim, eu acho que esse desconectar é muito necessário. Por mais que seja muito entusiasta de tecnologia, etc, eu acredito que as relações, as relações de fato, as relações verdadeiras se constroem num lugar real, tipo, sabe, no olho no olho. Eu Sim. acho que e nem só as relações em si, eu acho que os processos de criação quando eles são offline, eles são muito mais férteis assim. Eu acho que é aquela coisa, você não precisa ter toda a informação do mundo e todas as referências do mundo para criar alguma coisa, porque lá no fundo tem alguma coisa que nos une e que todo mundo tem dentro de si para poder criar, para ter alguma coisa para dizer. Então, sim, eu acho que sim. Eu acho que tanto para criar quanto para se relacionar, esse equilíbrio entre o online e o offline é muito necessário. Acho que, como tudo, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, é importante. Eu também acho importante. Eu tento fazer isso às vezes, mas, né? É meio difícil. Mas, assim, Loi, para fechar, então, você como artista, você como diretor, roteirista, qual que é, se puder, né? Não sei se tem como citar um, mas qual é o diretor ou roteirista que você mais se inspira e o que você mais admira, assim, como um todo, não só Nossa, nacional? só um? Meu Deus.
Ah, eu não sei se eu consigo citar um só, porque é isso, a gente tem uma referência, a gente acaba virando uma cópia dessa referência. Então eu tento me alimentar muito de pontos de vista diversos, assim. Eu acho que a minha primeira inspiração para fazer cinema, porque eu era muito novinho, eu estava na faculdade vendo um diretor gay com quem eu me identificava fazendo cinema, era o Xavier Dolan, canadense. Mas eu acho que hoje eu estou tentando ter outras visões, assim. Eu acho que o quanto mais a gente consome coisas que estão fora da nossa realidade, ou de vozes que não estavam sendo ouvidas e não tinha espaço, e a gente ouve essas vozes, eu acho que mais a gente cresce, mais a gente evolui, assim. Então, tem alguns cineastas brasileiros que eu gosto muito. Eu acho que o Kleber Mendonça Filho é uma referência de alguém que trouxe o cinema brasileiro de volta para esse lugar de destaque, sei lá, de sair na carreira do cinema, por exemplo. Mas eu acho que também tem diretores novos que produzem coisas muito intensas e muito revolucionárias agora que merecem muita atenção. Tem um diretor que é inclusive um amigo meu, que eu acho ele incrível e que é um cara que eu tenho certeza absoluta que é um nome que vai se ouvir falar no Brasil, assim, muito mais em breve, que é o Diego Paulino, que é o diretor do Negrume, que é um curta-metragem premiadíssimo, premiadíssimo, que fala do movimento negro, que fala de cultura queer, que fala de tudo isso junto, de uma forma super ensaística, super incrível, super potente, e é um cara que eu sou super fã. A Ana Mulaete, também é uma diretora que eu gosto muito. Eu vi uma palestra dela sobre roteiro. Na verdade, eu nem vi, eu filmei uma palestra dela em um trabalho freela muitos anos atrás. E ver a forma que ela escrevia roteiro e como ela conduzia os seus atores, para mim foi uma coisa que foi muito intensa, que acho que mudou muito o meu próprio processo de escrever os roteiros. E eu não sei, de umas coisas clássicas, talvez Almodóvar, eu gosto bastante dessa dinâmica dele, dessa coisa de já trazer pessoas queer há muito tempo, quando elas não estavam ali, ele era uma pessoa que tinha um olhar para essas pessoas, de trazer essas pessoas pro cinema e também É, ele do foi bem desenvolvimento revolucionário mesmo. narrativo, eu gosto muito dessa dinâmica narrativa dele que tem ação, que tem suspense, que tem romance, que é muito intenso, enfim, são muitas referências. Acho que escolher uma só vai ficar difícil. É que todo o processo de criação é muito complexo, né? É difícil realmente citar um, não tem como. Ainda mais quando você fala em cinema. Exato. E como que você, assim, agora para fechar mesmo, Tá bem. como que você acha, assim, como diretor, ver um curta brasileiro, LGBT, rodando o mundo em festivais diversos e, se eu não me engano, agora o próximo festival vai ser em Paris, é isso mesmo? Isso, é o Cherry Cherry, que era para acontecer agora em novembro, mas com o coronavírus ele foi adiado para o ano que vem. Como que você vê o seu trabalho rodando os festivais ao mundo afora? Dá um orgulho, não dá? Cara, é um grande prazer, assim. Esse curta ele foi feito muito sem expectativa disso acontecer. Era só muito uma coisa que tinha dentro da gente, e a gente queria colocar pra fora e queria criar. E eu confesso que eu não esperava que ele fosse chegar onde ele chegou. Eu acho que ainda tem uma trajetória para o filme fazer no ano que vem. Mas é muito gratificante, assim, pensar que num ano tão controverso, em que o cinema brasileiro está sendo constantemente atacado e que sendo uma pessoa LGBTQ, né, durante o governo atual também é mais um desafio. Então, conseguir reunir um grupo de pessoas e fazer cinema independente e ver que o nosso trabalho de alguma forma tocou as pessoas é para isso que é feito, né? Eu acho que o grande objetivo é esse, é poder colocar isso para fora e poder ouvir os feedbacks, poder se conectar com pessoas aqui, com pessoas em outros lugares. Então, é muito bom. A gente está muito feliz. Ah, que legal. Eu espero que faça cada vez mais sucesso, porque eu gostei bastante mesmo, de verdade. Ah, muito obrigado. E, bom, onde que a gente pode assistir? Fale um pouquinho mais do festival. Tá Fale para as bem, pessoas seguirem suas redes sociais, tá as bem. redes sociais do Desconexo, enfim. Sim, sim. Então, o Instagram do filme é @desconexofilme. A gente Vai vai estar aqui estar no embaixo. Festival Mix até o dia 22. Então, todo mundo pode assistir de graça, em casa, seguro. E é isso, a gente conta muito com a expectativa de vocês, com os votos de vocês. E é isso. Se quiserem me encontrar aí pela internet para a gente conversar sobre o filme, eu estou super aberto, vai ser muito legal. É isso, a gente dá tempo ainda, então vão lá assistir, votem, que é o mais importante.
E é isso, gente. Bom, Loi, obrigado pela entrevista novamente. Eu que Foi um agradeço. prazer falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Bom, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, nas redes sociais do Coffee Break também. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E, como eu disse, como a gente acabou de falar, tá aí uma excelente dica para vocês para assistir, dá tempo. Vão lá, assistam, votem. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.